Olá pessoal, bem-vindos à aula 03, né, a aula número 3 da nossa disciplina de pesquisa de avaliação aplicada à administração. Essa é a aula sobre referências, né? Ela é uma aula que é bastante importante em conjunto com a aula número 2, que a gente falou de citações, tá? Então tudo que for citado tem que ter a sua devida referência, tá? Por que a gente precisa fazer referências? Primeiro, para passar confiabilidade. Se a gente está apresentando um trabalho ou uma informação, né, com coisas que a gente, né, como eu falei na outra aula, a gente não viu ou a gente não criou se a gente mostra de onde a gente tirou, a gente passa confiança, né? A pessoa pode ir lá e conferir a fonte da informação que a gente usou para chegar na nossa conclusão, certo? A gente passa mais confiança. A gente também permite maior acesso, né, para que as pessoas tenham, de fato, acesso às fontes originais para verificar por elas mesmas, né? A gente fala muito na academia de pensamento crítico, de você pensar e analisar as informações, né? Então, ter esse acesso às fontes originais é muito importante para que a pessoa possa realmente julgar se a sua interpretação daquela informação é válida, se a sua interpretação é adequada, certo? E também por uma questão de legalidade. Se você simplesmente copia ou se você simplesmente usa uma ideia, um conteúdo de uma outra pessoa, você está infringindo no direito autoral daquela pessoa. Né? Aquela pessoa foi autora, né, de um conteúdo, de uma ideia, né? E aí você está infringindo se você não der o crédito daquela pessoa, certo? Então, a referência é uma parte muito importante do trabalho acadêmico, e não só do trabalho acadêmico, né? Do trabalho jornalístico, do trabalho de pesquisa, né? Então a gente vai ver ali que é muito importante, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a formatação nos padrões da ABNT, tá? Mas essa noção de confiabilidade, acessibilidade, legalidade, ela não se resume aos trabalhos acadêmicos e nem a questões de formatação. Ela é importante independente do tipo de mídia ou do tipo de conteúdo que você está produzindo, ok? Então, na ABNT, né, no padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, qual que é a estrutura básica de uma referência? Tá? A gente começa com o sobrenome do autor. Por que o sobrenome? Porque quando a gente vai fazer a citação, a gente usa o sobrenome. Então, se eu citei alguém com o sobrenome, eu vou lá procurar nas referências a partir daquele sobrenome para encontrar esse autor, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Pastro Cláudio, ok? A seguir vem o título da obra. Então, o título vai estar uh, em destaque, né? Aqui no caso a gente está usando negrito, tá? Se houver um subtítulo, então a gente coloca título, dois pontos, subtítulo, né? E depois traz os dados de publicação. Normalmente vai ser cidade, né? E a cidade aqui é a cidade da editora, tá? Então, aqui no caso é a editora Loyola de São Paulo, então a gente coloca São Paulo, dois pontos, Loyola, e o ano de publicação, certo? A gente pode colocar outros complementos como a URL, né, que é o endereço digital. Caso a gente tenha acessado aquela informação por um caminho digital, a gente vai ter então onde que está disponível, certo? E aí a data de acesso. Mas isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente na parte de websites, tá? Então, a apresentação dessas referências, né, elas vai ter uma seção, todos os trabalhos científicos vão ter uma seção destinada às referências. Ela vai ter o seu título centralizado, por causa que o título referências ele não é numerado, tá? Então ele é sempre centralizado. E as referências vão ser apresentadas em ordem alfabética, certo? Então, Azevedo, Bandrés, Barbeiro, Brasil, Freire, como no nosso exemplo aí, tá? E são separados por espaço duplo, tá? Então, como cada referência ela é alinhada à esquerda e tem um espaçamento simples, ela é bem compacta, é importante ter um espaçamento duplo entre elas para facilitar a leitura, para ficar mais fácil de achar aquela referência que a gente está procurando no trabalho, certo? Então, a formatação é essa. Espaçamento simples na referência, alinhado à esquerda, tá? Não é justificado como a maior parte do trabalho, separado por espaço duplo e organizadas em ordem alfabética.
Ok? Então vamos trazer alguns exemplos específicos, tá? Artigos de periódicos, isso é uma coisa que vocês vão citar bastante na nossa disciplina, tá? Usar bastante na nossa disciplina, porque o artigo de periódico ele é o tipo de documento que costuma ser mais confiável dentro da construção do conhecimento científico, certo? E ele vem então com a estrutura de sobrenome e prenome do autor, como já é por padrão. Aqui o destaque não vai ficar no título da obra, não vai ficar no título, vamos dizer assim, do texto, do conteúdo, do artigo, mas sim do periódico. Porque o periódico é a obra publicada, certo? A ideia aqui é que a gente sempre vai colocar o negrito ou o destaque na unidade de obra que fica mais fácil de a gente encontrar, né? Não é tão simples a gente encontrar um artigo do que encontrar uma revista, né? É mais fácil a gente encontrar uma revista e a partir da revista encontrar o artigo, ok? Então, título do periódico, local de publicação, então é o local da editora, né? Fascículo, volume, fascículo, página inicial, mês e ano, tá? Isso são todas informações que visam facilitar a pessoa encontrar esse artigo, esse periódico. A pessoa encontrando o periódico, ela consegue facilmente encontrar o seu artigo e conferir se realmente foram essas informações que você passou tão condizentes com o que estava no documento original, certo? Então aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Os dois são artigos que eu publiquei, tá? Os dois têm subtítulos, né? Mas enfim, dá para ver aqui todos os detalhes, né? Acaba ficando uma referência um pouquinho maior, né? Mas é uma referência bastante completa, ok? Então, a seguir nós temos sítios, né? A ABNT usa o termo sítios, que é o termo formal do português para um site, né? Da web. Então, a estrutura é muito similar, né? O que acontece? Aqui a gente tem um exemplo de uma sigla, tá? Se a sigla já foi apresentada ou se nas citações você usar a sigla, você pode usar a sigla nas referências. Porém, se você usou o nome completo, vamos supor, durante o texto você citou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas referências você também vai ter que usar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, se na citação você usou IBGE, na referência você pode usar IBGE também. Alguns alunos têm dificuldade de saber quem que é o autor, porque nesse caso o autor não é uma pessoa física, né? Não é um ser humano, é uma organização, certo? Então, se o documento que vocês estão lendo não tiver assinado por uma pessoa, né? A jornal normalmente vai ter os artigos, né, jornalísticos assinados por uma pessoa, artigos científicos também. Sites muitas vezes não vai ter o nome do autor daquele texto, então a gente vai citar a organização que é responsável por aquele texto, certo? E nesse caso é o IBGE. Agora, o título da página, o título do conteúdo que eu estou lendo é PNAD Covid, né? População estavam afastados. Reparem que aqui eu coloquei uma reticências. Por quê? Porque o título era muito grande. O título tinha mais do que 4 linhas aí de conteúdo. Então, a ABNT permite que a gente use as reticências no caso de títulos demasiadamente longos. Ok? E aí, segue-se a cidade. Né? O IBGE ele é baseado no Rio de Janeiro. A sede dele é no Rio de Janeiro. Né? Qual é o link que ele está disponível? Vocês vão ver aqui que é um link enorme. Né? Não tem problema. Tá? Ninguém vai brigar com vocês por causa disso. Tem que colocar o link inteiro. Inclusive o https, copia e cola o link inteiro. Tá? E aqui vamos colocar quando é que foi o acesso a esse conteúdo. Por que isso é importante, gente? Porque pode ser que no futuro esse conteúdo não esteja mais disponível, né? Por qualquer que seja o motivo. O site caiu, teve algum problema, foi descontinuado. Mas então aqui você está se precavendo, você está dizendo assim, olha, eu vi essa informação aqui nesse dia. Eu não posso garantir que antes ou depois desse dia estava lá. Mas nesse dia que eu olhei, estava lá. Ok? Importante, se no site, se na página que você está olhando não tem
a data de publicação daquela página, daquele conteúdo, você vai fazer a citação de site usando a data de acesso. Então, a citação dessa informação, da informação dessa página, seria IBGE,2020. Ok? Aqui eu coloquei um outro exemplo, Magazine Luiza, nossa história, disponível em... E o acesso ali embaixo ficou cortado, mas é a mesma ideia. Tá? É só para vocês terem mais um exemplo aí para poderem conferir. Legislação, né? Principalmente se a gente vai falando de questões contábeis, financeiras, mas qualquer assunto pode ser passível de legislação. Né? Então, leis, decretos, normativas, todos esses vão seguir a estrutura de jurisdição, título, numeração, data e dados de publicação. Certo? Então, por exemplo, a lei número 10.406, né, que define o Código Civil. Então, qual que é o título? Lei. É o tipo de legislação. Né? Qual que é a jurisdição? Onde que vale essa lei? Essa lei vale no Brasil inteiro. Né? A gente vai ter leis que valem somente num estado, numa cidade, numa circunscrição, se for o caso, por exemplo, do Detran, né, ou do Ciretran. Tá? Então, a gente vai ter legislações diferentes que valem em jurisdições diferentes. Ok? Então, aqui é a data de publicação da lei. Onde que foi publicada essa lei? Ela foi publicada no Diário Oficial da União, em Brasília, em 11 de janeiro de 2002. Certo? Então, mesmo que a lei seja de 10 de janeiro, a publicação é em 11 de janeiro. Ok? No meu caso, eu acessei essa lei não através do Diário Oficial, mas através do site do Planalto. Certo? Então, todas as leis federais vocês podem acessar a partir do site do Planalto. Tá? E aí eu estou colocando aqui o link de onde eu peguei e qual foi a data de acesso. Né? Como todo conteúdo online, tem que ter o link e a data de acesso. Ok? Aqui eu coloquei também Santa Catarina. Né? Houve um errinho aqui de digitação. Tá? Aqui deveria ser tudo maiúsculo. Ok? Constituição do Estado de Santa Catarina. Então, qual que é a diferença aqui? Aqui, a publicação é a própria legislação. A publicação é o próprio documento legal que eu estou citando, certo? Então, a própria Constituição vai estar em negrito. A lei, ela foi publicada dentro do Diário Oficial. Então, o Diário Oficial é a publicação. Aqui, a Constituição do Estado de Santa Catarina é uma publicação. Então, ela vai em negrito, ok? Foi publicada em Florianópolis em 89, né? Então, completando aí 31 anos. E o acesso também disponível e acesso em 19 de outubro, ok? Bem importante aí citar as legislações que vão influenciar aí na nossa vida empresarial, né? Puxa, muito trabalho, né? Então, algumas dicas aí para facilitar a vida de vocês, tá? Esses dois sites vão facilitar a vida de vocês. O primeiro é o Google Acadêmico e o segundo é o Mecanismo Online de Referências da UFSC. Tá? Eu vou começar pelo Mecanismo Online e depois eu vou para o Google Acadêmico. Vamos lá? Aqui estamos. Então, se vocês digitarem lá more.ufsc.br, vocês vão chegar nesse sitezinho aqui, ok? Em que vocês podem criar referências. Então aqui vocês têm a opção de monografia no todo, pode ser um livro, pode ser um TCC, pode ser uma enciclopédia, né? Não sei se vocês sabem o que é uma enciclopédia mais, mas enfim, elas existem. Pode ser uma parte de uma monografia, um capítulo, né? Um trabalho apresentado em congresso. Pode ser um periódico no todo, pode ser um artigo de uma revista, um artigo de um jornal, ou um documento exclusivo em meio eletrônico. Então eu vou escolher aqui. Tem outras opções, legislação, patente, partitura, filmes e vídeos, slides. Né? Se vocês quiserem citar esse vídeo, vocês podem fazer a citação desse vídeo. Tá? Mas eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês a homepage, que é mais rapidinho. Ok? Então aqui estamos na homepage. Não vou querer salvar em nenhuma coleção. Não vou usar forma abreviada. Então, qual é o título da página? More. Tem alguma informação complementar? Não. Tipo do autor. Isso é bem importante, pessoal. Se vocês não tiverem o nome da pessoa individual ou do grupo de pessoas
que publicou aquele texto, então vocês vão aqui em entidade coletiva, ok? Então, o autor aqui, no caso, é a UFSC, certo? O título é o Mori. O ano de publicação eu não sei, tá? O endereço é mori.ufsc.br. Não precisava ser tudo em maiúsculo. E o dia, sei lá, vamos usar o exemplo aqui, 26/11/1998 é quando foi acessado. Aí eu vou gerar a referência e as citações. Ok? Então vem aqui, UFSC, Mori, disponível em tal. Citação com o autor incluído no texto, citação com o autor não incluído no texto. Então já vem pronto para vocês usarem, tá? Sempre confiram, tá? Isso aqui é uma ferramenta que facilita a vida de vocês, mas pode ter alguns ajustes que ela não vai saber fazer, porque, enfim, é um site, é uma máquina, né, que vai pegar e vai fazer padrões pré-definidos, mas pode ser que o caso de vocês tenha alguma exceção, algum detalhe diferente que não esteja coberto aqui pelo Mori, tá? Outra ferramenta muito importante para vocês usarem é o Google Acadêmico, tá? Então aqui vocês vão colocar aqui, podem procurar no próprio Google Acadêmico, né? Ou podem ir direto pelo endereço scholar.google.com, né? E aí vocês vão colocar aqui um assunto para buscar. Buscamos metodologia científica. Esses dados aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas são os artigos que já estão disponíveis em PDF. Então, se você quiser ler, né, esse material, você pode clicar aqui e ele vai abrir, então, o material para vocês, ok? Poxa, eu abri, li, achei muito bom e vou usar uma parte desse trabalho para complementar o meu trabalho. Como é que eu faço a citação? Eu posso vir aqui, pegar essas duas aspas aqui, clicar, e ele vai me dar a citação deste trabalho já na ABNT. Tomem cuidado, tá? Primeira coisa, aqui, quando eu copiar e colar para o meu processador de texto, pode ser que eu perca a formatação, né? Então pode ser que não venha aqui o negrito correto, eu tenho que colocar de volta, tá? Pode ser também que tenha informações faltantes, porque o Google não conseguiu achar essas informações. Então, às vezes, pode ter, por exemplo, no caso de um artigo, vamos ver aqui um artigo. Esse aqui é livro. Esse aqui parece ser um artigo. Pode ser que, vamos ver aqui, esse aqui é um livro, mas não tem a cidade nem a editora. Por quê? Porque o Google não achou. O que acontece? A gente já pega isso aqui como base para facilitar a nossa vida e só complementa com os dados que faltaram, tá? Então é uma ferramenta aí para facilitar a vida de vocês. E aqui vocês vão encontrar vários artigos, todos artigos, ou na maioria artigos científicos, que tem um pouco mais aí de confiabilidade, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais na aula de revisão, ok? Mas de referências, é basicamente isso que a gente tem que saber. Se vocês ficarem com alguma dúvida, como sempre, é só entrar lá no nosso fórum. Lembrem de colocar o título do post, né, com a pergunta de vocês, para que os colegas possam ver a pergunta e já ir encontrar a resposta, não ter que ficar esperando eu responder. Mas assim que eu puder, eu vou responder a dúvida de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.